Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então mais um sábado de estudo do nosso Gênesis bíblico e da Gênese. E para dar início ao estudo dessa tarde, eu vou pedir a nossa irmã Eliana para fazer a prece inicial por nós. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanharão pela internet através do YouTube da Casa do Caminho. Eliana, por favor. Vamos então elevar nossos pensamentos para o alto, solicitar da espiritualidade superior licença para iniciar mais uma reunião de estudos, onde pedimos a Jesus, nosso mentor, nosso mestre, nosso amigo, nosso conselheiro, que se faça presente nessa reunião e em todas que fizermos, para que possamos adquirir o conhecimento sobre a sua obra divina. Jesus esteja sempre presente em todas as reuniões para nos fortalecer a vontade do aprendizado. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Gente, primeira parte então, vamos falar aí da Gênese, né? Nós estamos no capítulo 2, falamos aí sobre a existência de Deus e agora, né, nós discutimos aí que assim como no livro dos Espíritos, né, a Gênese aqui traz para nós o primeiro tema técnico que ela traz para nós é exatamente Deus, devido à importância de Deus no fundamento da doutrina espírita. Nós falamos da natureza divina, que não é dado ao homem, né, conhecer a natureza íntima de Deus, isso por um motivo muito lógico, porque Deus é a causa primeira. Então essa natureza íntima de como surgiu, como foi feito, né, nós nunca vamos compreender. E o conceito de Deus é que Deus é eterno. Então, ele é atemporal, ele não teve início e nem fim. Quando a gente fala isso, já fica confuso, né, na nossa cabeça. Então, a gente não consegue compreender essa natureza íntima, mas a gente consegue, à medida que vamos evoluindo, compreender Deus de uma forma melhor, tá? Então, à medida que o espírito evolui, ele tem uma ideia mais clara de Deus. Da natureza íntima não é possível nem sondarmos, ou seja, nem aproximarmos aí do conhecimento, mas a compreensão de Deus, ela vai acontecer. Uma compreensão melhor, né, à medida que formos evoluindo. E aí, pessoal, nós vimos também que para compreendermos Deus de uma forma melhor e também para compreendermos melhor a doutrina espírita, se faz necessário, né, estipularmos aí os caracteres de Deus, né? Os caracteres da perfeição, né, que aqui no livro é chamado para nós também dos atributos da divindade. Então, o homem pode então pela razão conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo aí quem é Deus. Né? Nós vimos isso no item 8. Deixa eu só aceitar aqui quem está. Marilene. Boa tarde, Marilene. Boa tarde a todos. Desculpa atrasar. Tranquilo. Boa tarde. Então, para compreender Deus, nos falta sentido, né, que só adquire com a completa depuração do espírito, mas o homem pode penetrar a essência de Deus. Pode ter como premissa a sua existência. O homem não pode penetrar a essência de Deus, mas pode ter como premissa a sua existência. Nós vimos que a existência de Deus a gente consegue ver através dos efeitos da criação. Que os efeitos inteligentes eles vêm de causas inteligentes. E aqueles grandes efeitos inteligentes, né, eles só podem vir de uma inteligência suprema. Nesse caso, estamos falando aí do universo como
um todo dos fenômenos naturais, né, das leis naturais aí que perduram por tanto tempo da mesma forma, tá? Então, os atributos, né, da divindade, eles são necessários para esse entendimento de Deus e eles são necessários para fortalecer também o entendimento da doutrina espírita, né? Então, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. E aqui no final fala para nós que muitas religiões elas se perdem, né, porque elas não reportam aos atributos de Deus como farol, né, capaz aí de orientar. Então, muitas religiões caem ou não conseguem ter uma ideia clara de Deus e do tipo de comportamento também, né, relacionado a Deus, porque não estabelece ali ou não estuda, né, os atributos da divindade. E exemplos, né, as que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhes atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial, vingativo. Quando a gente pega, então, principalmente no Antigo Testamento, quando a ideia de Deus, né, a ideia que tínhamos de Deus, ela era mais limitada, nós imaginávamos Deus muito como homem, né? Então a gente tinha ali um Deus vingativo, né? A gente não tinha, mas na nossa cabeça, né, Deus era vingativo, colérico, parcial, né? Somente o povo judeu, enfim. Então, é necessário estabelecer os atributos da divindade para nós termos uma ideia mais clara de Deus, das religiões também, para fortalecer as religiões. Isso aqui é o pontapé inicial para a fé raciocinada também, né? E para que não seja, né, apenas doutrinas ou dogmas que vão com o tempo cair, né? Mas que sejam estabelecidas com bases sólidas, e isso então se dá com o conhecimento aí dos atributos da divindade. Antes de nós irmos para o primeiro, gente, que é tratado aqui no item 9, é importante nós pensarmos também, né, por que Allan Kardec volta com esse conhecimento aqui para a gente, na Gênese, se ele já trata lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, até a questão 23, até a questão 27, mais ou menos, ele trata para nós sobre Deus e também os atributos da divindade. Então a gente, né, por que ele volta com isso aqui na Gênese? Ele volta com isso aqui porque subentende-se, né, que a gente já tenha uma base do Espiritismo. A Gênese, como sendo o último livro ali do Pentateuco, subentende-se que a gente já tenha lido o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec retorna aqui com a Gênese, né, com alguns conceitos aqui na Gênese, para abordar de uma forma mais científica, porque a Gênese ela tem essa característica de ser bastante científica, e também para voltar aprofundando ainda mais nesses conceitos. E nós vamos ver isso já no item 9, tá? Então, é importante, né? Quando eu falo que deduz, né, deduz que a gente já tenha lido os outros livros, não é porque é obrigatório, não é porque quem não leu esses livros não pode estar aqui com a gente estudando, mas principalmente a época de Allan Kardec, até a cultura, né, de leitura era diferente. Então, se tinha um volume 1, um volume 2 de um livro, né, uma sociedade ainda que não era tão ansiosa igual a gente, respeitava-se essas etapas e chegava-se aos livros subsequentes, né, normalmente lendo os primeiros. Então eu me refiro à cultura da época de Allan Kardec. Para nós é mais proveitoso também se a gente já tiver o conhecimento dos outros, mas não é um impeditivo para nós lermos também a Gênese, até porque Allan Kardec tem esse cuidado de sempre lhe dar ali uma introdução, né, básica do Espiritismo antes de iniciar qualquer obra. No Livro dos Médiuns é assim, no Céu e Inferno, então dá também perfeitamente para ler aí fora, né, dessa sequência. Acho que eu mesmo não li nessa sequência que é colocada, não. Mas enfim, vamos para o nosso item 9 aqui então, que já determina para nós o primeiro atributo da divindade.
Deus é a suprema e soberana inteligência. Aqui nós já percebemos então, pessoal, uma complementação em relação ao Livro dos Espíritos. Porque na questão 1 do Livro dos Espíritos, a resposta que se dá para o que é Deus é a seguinte: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então aqui já complementa para nós em relação a essa inteligência divina que Deus é a suprema e soberana inteligência. Tá? Por que isso é importante? Porque esse atributo da divindade aqui, ele vai estar relacionado também com outros. Então, o que é supremo? Deus é a criatura, né? Ou melhor, é o Criador, né? E dentre os elementos gerais do universo, Deus é o que tem a maior inteligência. Deus é o mais inteligente, né? De tudo que existe, de todos. Deus é o mais inteligente. Isso é supremo. Soberano significa aquele que determina e que a vontade dele é superior de qualquer um. Então, olha que isso é até bonito, né? Porque não adianta nada ser o mais inteligente e não conseguir dominar essa inteligência. Deus não é só o mais inteligente. É uma inteligência soberana. Então, é a inteligência que tem poder de decisão. Tá? É a inteligência que rege as coisas. É a vontade dele que vai ser feita. E aí a gente começa a pensar, tá, mas e a questão do livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele é importante, né, para a nossa evolução como espírito. Mas, à medida que vamos aprofundando o entendimento, a gente percebe que o nosso livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio limitado. Ele é um livre-arbítrio necessário para a nossa evolução, sim. A gente tem algumas tomadas de decisões que interferem na vida dos seres, né? Principalmente os seres dos reinos anteriores ao nosso na criação, falando aí dos animais, das plantas, né? Dos minerais. Então, tanto que no livro dos médiuns é dito para nós que a distância que existe dos animais até nós é a mesma distância que existe de nós para Deus. Então, para os animais era como se nós fôssemos deuses, né? Então a gente toma decisões em relação aos animais, mas claro, a decisão suprema é de Deus. A lei suprema é de Deus. Ah, a gente toma decisões então em relação aos animais. Quer dizer que eu posso maltratar os animais, abusar dos animais. É livre-arbítrio, né? Mas isso é um mal. Porque a lei divina, ela fala que não se deve maltratar nenhum ser da criação. A partir do momento que a gente toma o livre-arbítrio, então, para fazer esse tipo para ter esse tipo de atitude, nós estamos praticando o mal. E aí, a lei de Deus, a inteligência suprema e soberana que é de Deus, ela vai agir no nosso destino. Eu estou dizendo isso para que a gente consiga entender que essa soberana inteligência de Deus, ela é relacionada com a lei divina, tá? Não é, porque senão a gente começa, né, a confundir. Ah, então por que tem guerra no mundo, né? A gente está vendo aí tensões, né, no mundo inteiro com relação às guerras. Se a inteligência de Deus é suprema e soberana, isso é decisão do homem, né? Decisões equivocadas de nós, seres humanos, baseadas no orgulho e no egoísmo. Nós estamos fazendo um recorte do tempo, deste tempo de agora, né? Mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de eternidade. Então, essa falha nossa agora, que nós escolhemos fazer de errado agora, ela vai ter consequências no futuro. E no futuro, na eternidade, na vida eterna do espírito imortal, aquele que optou por fazer o mal agora, no futuro, inevitavelmente,
ele vai fazer o bem e vai ser um espírito puro. Deu para entender, gente, essa diferença do porquê que a inteligência de Deus é soberana e suprema? Para a gente entender isso, a gente precisa direcionar o nosso pensamento para o tempo, né, eterno. Por exemplo, nós vamos ser espíritos puros. Isso é lei de Deus. Por mais que a gente use o livre-arbítrio para fazer o mal ao longo da nossa jornada, em algum momento do tempo, no futuro, nós vamos ser espíritos puros. Porque isso é obra de Deus. Deus nos criou para sermos espíritos puros. Não tem como, por mais que a gente queira, tente fazer errado, diferente, não vamos conseguir fugir disso, porque é uma lei divina que veio de uma inteligência suprema e soberana. Alguém quer comentar sobre isso aqui, gente? Ô, Tiago, igual você comentou isso sobre o livre-arbítrio, né? A gente tem uma leve noção que acha que a gente pode fazer tudo, né? E, na verdade, eu acho que pouco a gente se pode fazer, mas a partir do momento que a gente desobedece à lei divina, é cessado esse livre-arbítrio, não é? Nessa fala que você quis dizer? Existe também, né, essa fala que está lá no livro dos Espíritos, quando fala para nós da lei do progresso, que se o espírito ele erra incessantemente, ele tem por prazer continuar errando, ao ponto de atrasar delongamente a sua evolução, a lei do progresso se sobrepõe ao livre-arbítrio. Então, se chega aquele momento que o espírito está fazendo tanto mal ao ponto de prejudicar ele, né, no sentido de retardar muito a sua evolução, ele tem o livre-arbítrio cessado e a lei do progresso passa a atuar. O que é isso? Vai evoluir de qualquer forma. Reencarnações compulsórias, reencarnações difíceis, muitas vezes privados dos sentidos, muitas vezes privados de situações, né, de vivência em sociedade, muitas vezes com doenças que impedem o espírito de ter qualquer tipo de interação, fica só o espírito ali no corpo, né? Nós vemos aí no livro dos Espíritos, traz isso para nós também, né? Alguns tipos de doenças severas que o espírito não consegue, muitas vezes, nem conversar direito, né? Vive num estado ali de perturbação ao longo da vida ou num estado vegetativo. É como se o espírito, né? Se aquele momento ali fosse de uma prisão para evitar, né, que o espírito, para dar uma pausa nessa ideia do espírito de continuar fazendo mal, para numa outra reencarnação ele começar de novo. Então, o que eu quis trazer aqui, Marilene, foram essas atitudes nossas, né, momentâneas, errantes, em que a gente faz o mal, né, e a gente pensa assim, mas a gente vê muito na internet, né, as pessoas comentando sobre as atrocidades que estão acontecendo, crianças morrendo nas guerras e falando, né, muitas vezes ateus ali debochando, tá, mas cadê Deus? Né, Deus é tão bom que deixa isso acontecer com as crianças, né, então isso não é a fé raciocinada. Isso é uma fé limitada que está vendo só o recorte do tempo de agora. Enquanto a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina, ela nos direciona, né, para um pensamento de longo prazo. Então isso está acontecendo agora. Por livre-arbítrio nosso. Mas que vai ter consequência, vai. Né? E Jesus fala isso. Ele fala que nós vamos seguir a lei de Deus, que nós vamos pagar tudo que fazemos contrário à lei de Deus, até o último tio, até o último jota. Então, agora isso que você trouxe aí do livre-arbítrio limitado, é isso, de quando o espírito faz tanto o mal, que aí, né, eu achei isso maravilhoso quando eu li o livro dos Espíritos, é trazido dessa forma. A lei do progresso sobrepuja a lei de livre-arbítrio. E o espírito vai passar por situações que vão fazer ele evoluir. Né? É por isso que a gente fala, né, nas palestras, não tem jeito. Por mais que a gente tente fazer o mal, prejudicar a nossa evolução, nos privar da felicidade, o plano de Deus é que nós sejamos felizes. E isso aí
É a única coisa que nós estamos condenados nessa vida. A ser espíritos puros, a ser espíritos que sabem amar e espíritos felizes. Isso a gente está condenado. Vai chegar um momento que nós vamos ser assim, independente da gente querer ou não. Tá? Mais alguém, gente? Ô, Tiago, é Deus trabalhando a nosso favor incessantemente e nós, contra nós mesmos, com a continuidade dos erros, né? A gente erra e não consegue perceber quando que está prejudicando a gente, mesmo que a gente vê pessoas insistentes aí nas falhas, né? Nós também somos. E lutando aí contra o que Deus está querendo para nós, que igual você falou aí, nós somos fadados à perfeição. Nós temos essa chance, né, de ser perfeito e o livre-arbítrio aí contra, né? E isso aí, Eliana, olha como que cai no que é falado aqui antes, né? A gente não consegue compreender Deus, né? Enquanto a gente não evolui. Para compreender Sim. Deus ainda nos falta sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Ou seja, enquanto nós ainda estamos nesse processo evolutivo, a gente não consegue entender nem o propósito de Deus, né? Ou a gente sabe o propósito de Deus, mas não se alinha a ele. E o contrário, né? Aí olha como que o espiritismo as coisas se encaixam, né? Por que que no futuro, então, que diz para nós, né, que quanto mais evoluído o espírito, mais ele gosta de trabalhar, de fazer o bem, porque aumenta a compreensão e a sintonia com Deus, porque a gente passa a compreender Deus de uma forma melhor, né? Dona Silvia ia falar? Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta. Diga, Dona Silvia. Igual vocês falando aí, muitas vezes, né, a pessoa nasce ali com deficiência, tem deficiência que é bem severa, ali, né, e tudo. Mas tem pessoa que mesmo tendo essas deficiências, eles falam muito sobre aquele Jerônimo Mendonça, né? Uhum. Que mesmo, como se diz, ele só fala, ele mexe, só fala. Mas ali quer dizer que igual um espírito igual ele, pode ter, porque a gente acha que deficiência é só no corpo, né? Mas muitas vezes nosso corpo é bom, mas nosso espírito que é com deficiência, Uhum. né? Porque aí as pessoas que andam, tem mão, tem perna, tem tudo, e anda fazendo dos bichos, das pessoas e tudo, é uma doença também, é uma deficiência, só que não visível, né? Aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é deficiente. Agora, o Jerônimo Mendonça, aos nossos olhos, ele é um deficiente, mas ele é um espírito extremamente que deixa aí, como se diz, um recado muito grande para nós, né? Isso aí. O Eu maior... estou enganada. Não, a senhora trouxe um exemplo bom, né? Porque quando eu falo aqui das doenças, né, que são, na verdade, as privações, né, aí a gente está falando de espíritos com dificuldade na evolução, né? Aqueles Ô, espíritos... Tiago, Oi, Eliana. deixa eu te perguntar aí, já que a dona Silvia trouxe esse exemplo aí, a deficiência dele hoje, né? Quer dizer, eu não sei se ele já morreu, parece que já, não sei. Ele teve o corpo deficiente nessa última encarnação, né? Mas ele acordou enquanto espírito para ele poder levar o trabalho maravilhoso que ele sempre levou, né? De esclarecimento, de auxílio para as pessoas, com as palestras dele. Eu acho que é porque aí o espírito dele evoluiu a ponto de entender um pouco mais o propósito de Deus, né? Senão ele não teria alcançado essa condição aí de auxiliar, né? Isso mesmo. São dois casos diferentes, né? Quando a gente fala de o exemplo que eu trouxe, né, daqueles espíritos que
se equivocam muito são aqueles espíritos que travam, né, a sua evolução, né? Eles evoluem muito pouco, né? Pelo menos um pouquinho a gente evolui em cada reencarnação. Mas são espíritos que estão se comprazendo com o mal há muito tempo, né? E retardando a sua evolução. Então, é até bom repetir isso para ter mais cuidado com a fala. Um dos mecanismos, né, gente, que são utilizados é esse do espírito reencarnar, por exemplo, em um corpo onde ele vai ter uma deficiência mental e ele não vai conseguir fazer praticamente nenhuma ação aqui. Tem casos, né, que a pessoa não conversa, não anda direito, né, não consegue interagir. Muitas vezes a gente vê essas pessoas perturbadas e essa perturbação é exatamente um espírito, né, que está preso ali querendo fazer, mas tem um corpo que impossibilita. E qual que é o motivo disso? Muitas vezes a gente vê, né, as crianças assim, a gente fica com dó, né? Um dos motivos disso é exatamente o quê? Segurar aquele espírito por um tempo para ele esquecer, né, ou quebrar aquele ciclo dele ir fazendo mal, para que ele possa voltar depois e recomeçar. Então é o objetivo, tá? Tem esse caso, né, esses casos de algumas doenças que são para esta finalidade, de auxiliar o espírito numa evolução que está parada há muito tempo. E em que consiste esse auxílio? O espírito dar um tempo em fazer o mal. Nós já falamos aqui, né, daquele caso lá do filho lá, né, que nasceu sem as pernas, a mãe procurou o Chico, aí ele, né, ele nasceu sem os braços, a mãe procurou o Chico porque com 10 anos ali ele ia ter que amputar as pernas e era um espírito que vinha de reencarnações sucessivas, suicidando-se e ele estava pensando em fazer isso de novo. Então veja, a doença ali foi um mecanismo para impedir aquele espírito de prosseguir no mal, tá? Esse é o exemplo que eu trouxe agora. Toda doença, todo tipo de doença, toda criança que nasce com alguma perturbação, é por causa disso? Não, né? Mas o espiritismo nos ensina que nada, nenhum efeito é sem causa. Então essa é a primeira parte, tá? O caso que a dona Silvia traz para nós, Jerônimo de Mendonça, aí já é o caso que de um espírito evoluído, né, e que vem como um espírito missionário para mostrar para nós que o mais importante, como dona Silvia trouxe aí, é o espírito, né? Ele não mal mexia o corpo, né? Mas ele fazia palestras na cama, imóvel, mexia só a boca, falando, né? Mas dava sua parcela de contribuição. Então são casos diferentes. Sobre a história dele, gente. Ô, Tiago, mas no caso desse espírito aí, missionário, eu reportei também ao Chico. Essas deficiências, ela vem como um exemplo a gente, mas também vem para a contribuição do espírito que está passando por essa prova, não é? Isso. Porque eu estou assim, eu imagino que um espírito não vê nas condições que ele tem só para nos mostrar. Ele vem para trabalhar algo nele que também ele precisava, não é isso? Isso aí. Porque, Né? tipo assim, intelectualmente ele era muito evoluído, mas de repente, em outros requisitos assim, da alma dele, de repente precisava de alguns reajustes. E ele se propôs, né, junto com a espiritualidade lá, porque o que eu ouço da história dele tem várias versões. Inclusive, a que eu ouvi não condiz muito com isso aí. Mas é igual eu estou te falando, eu só ouvi, eu não li. Eu gosto de falar o que eu leio para me ter certeza. É, Agora, assim, eu queria que você me esclarecesse o seguinte: se o espírito que está num grau de evolução intelectual e sentimental, de ambas partes, né, moralmente, digamos assim, ele passa alguma aprovação assim? depende, né? Eu ia chegar nesse ponto aí agora. Eu também não li sobre a história, né, o passado aí do Jerônimo de Mendonça. A gente tem a ideia, né, a gente tem o conhecimento né, muito por causa da convivência dele com o Chico. Então, nem sei assim de livros que retratam alguma coisa do Chico, eu acho que não tem nada, né? Então a gente, né,
Assim, quando sai de Chico Xavier, de Allan Kardec, aí eu já tenho mais cuidado, até com outras obras, sabe? Então, cabe a gente pesquisar. O fato, né, é que, era outro ponto que eu ia trazer, é para depuração do espírito também. Então, pode ser que já tinha um conhecimento, né, de evangelho, da lei de Deus, mas, e aí eu falei pode ser, tá, gente? É uma hipótese, mas que ainda precisava evoluir em outra parte, ou que tinha algum tipo de vício, né, alguma coisa assim, que a deficiência ajudaria o espírito a cumprir melhor a sua prova. Mas veja, a diferença principal desse caso para o outro é o seguinte: Jerônimo de Mendonça não era limitado de interagir com a sociedade, de trazer sua contribuição. O corpo não era uma prisão para o espírito, tá? Tanto que ele conseguia, né, fazer as palestras, fazer as coisas que veio para ele fazer. Agora, nenhum nenhum efeito é sem causa. Então, como Marilene trouxe aí para nós, esse o motivo, né, dessa doença que ele tinha é ou por escolha do espírito, mas uma escolha com motivo, ou uma consequência de uma vida anterior, né? Então, um caso, né, que a gente pode citar aí, lá no livro Missionários da Luz, né, de André Luiz, que a gente chegou a estudar esse caso lá no capítulo 12, quando a gente estava falando de reencarnação, uma senhora que ia reencarnar, né, e ela um espírito, né? Que ia reencarnar na forma feminina. E ela viu o mapa do corpo dela, que era um corpo muito perfeito, muito bonito, nenhum defeito no corpo, né? Por quê? Então ela já era um espírito que estava evoluído ao ponto de planejar junto com a equipe de reencarnação a sua reencarnação. Ela vê lá que o corpo dela não tinha imperfeição nenhuma, era um corpo perfeito. E ela pede à equipe de. Tem o nome deles lá. Dessa parte aí do. Que está planejando o corpo, né? Um departamento lá do centro lá de reencarnação. Ela pede para vir com um distúrbio na tireoide. Por quê? Ela não queria vir com aquela forma esbelta, bela, perfeita, para não correr risco de deixar de fazer o que ela tinha que fazer e cair nas armadilhas da beleza. Então veja, nós estamos falando de um espírito que já era, né, que já tinha uma evolução considerável ao ponto de poder escolher como ia reencarnar e que opta por vir com uma doença, para aquela doença limitar ela de cair no que ela tinha de fraqueza, tá? Então esse pode ser um caso, por exemplo, né, do Jerônimo de Mendonça, que como eu disse eu não conheço a história anterior dele. Mas percebem a diferença? Aí esse caso, né, gente, obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, aí a gente pode, né, usar como exemplo sem sombra de dúvida. Mas percebam, é diferente do primeiro caso em que o espírito vem limitado. Aqui foi uma escolha. E pode ser também, né, uma consequência de algo de uma vida anterior, né? Aí, sei lá, evangelho. Vamos lá no evangelho. Jesus traz para nós que João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista, que Jesus fala para nós assim: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Tamanha evolução daquele espírito. Precursor de Jesus. Foi o mesmo espírito Elias, um profeta de alto escalão. Evoluído também. Então já era um espírito que muito evoluído. A morte de João Batista, vários estudiosos espíritas, né, do Evangelho, a morte dele pela espada, né, ele tem a cabeça decepada, muitos trazem que é por causa de uma consequência dele ainda enquanto vivia como Elias, onde ele manda executar 70 profetas de Baal lá
cortando a cabeça deles. Então é um karma. Veja, um espírito evoluído, que fez a missão que ele tinha que fazer, mas que ainda tinha um resquício, né, de uma reencarnação anterior para, para pagar, né? Vamos dizer assim, para pagar. Tem uma vertente aí, né, uma corrente de estudiosos que trazem isso para nós. Por causa né, de termos conhecimento da vida dele como Elias, da vida como João Batista. Eu particularmente, não preocupo muito com isso. Eu vejo mais na questão do sacrifício, do martírio, né? Por quê? Por causa da evolução do espírito. João Batista, que Jesus traz para nós como sendo, né, ali além dele, o espírito mais evoluído dentre os homens. Então eu não me preocupo muito com isso, só trouxe como exemplo, porque tem pessoas que defendem isso, entendeu? Então, assim, pode ser as duas Ô, coisas. Tiago, Oi, igual você trouxe esse caso aí de André Luiz, que foi escolha do Espírito, né? Para que isso. ele passasse essa existência com essas limitações, para que ele conseguisse concluir a encarnação. Não é isso que Uhum. você trouxe? Então, essa escolha também depende da permissão divina, não é? Como fala aí que todo efeito tem uma causa. Sim, Então, se ele permitiu, esse espírito também tinha uma causa, não é isso? sim, ele tinha uma justificativa, né? Ele não queria correr o risco de pecar de novo por causa da beleza. Ah, entendi. Inclusive, você fala aí de permissão, né? Lá no livro, ela solicita. Ela solicita a equipe lá responsável pela reencarnação e é permitido para ela. Ela pede isso pro. Não é o Alexandre, não lembro. Esqueci agora o nome lá do que acompanhava o André Luiz lá no centro de reencarnação. Mas é logo no início do capítulo 12, gente. Se vocês tiverem curiosidade, leiam lá, que é muito legal. Capítulo 12 do Missionários da Luz. Tá? Então são dois casos, né? Então nós trouxemos três casos. O primeiro que eu comentei aqui é para simbolizar a lei do progresso, quando o espírito está fazendo tanto mal que está prejudicando a sua evolução e de alguma forma ele é impedido de continuar fazendo mal. Isso no Evangelho é trazido para nós como pranto e ranger de dentes, pés e mãos atadas. O espírito então é impedido, seja através do corpo, seja através de algum outro mecanismo, de continuar fazendo mal por um tempo, para que depois ele volte, comece de novo, né, e faça de uma maneira melhor. Aí depois nós fomos para o outro caso. Espíritos que têm limitações, mas que mesmo assim conseguem cumprir sua missão. Jerônimo de Mendonça era um dos casos. E por que vem essas limitações? Pode ser por escolha do espírito ou pode ser por consequência de alguma falha deles aí de vidas passadas. Né? Então, resumindo, é isso. Tá, gente? Deixa eu só ler o restante aqui. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A gente pode fazer os mares, a gente pode construir uma lua, a gente pode construir o sol, a gente pode construir um universo, nós seres humanos? Não. Nós não podemos fazer tudo que existe. Então isso já dá uma ideia de que existe Deus. Quem fez o oceano? Foram os seres humanos? Não. Foram extraterrestres. Tá, e quem fez os extraterrestres? Como que surgiu a Terra? Foi o Big Bang, a grande explosão. Quem causou o Big Bang? Aí a gente não sabe. Né? Deus. Quem planejou o Big Bang para funcionar do jeito que está funcionando até hoje? Inteligência suprema e causa primária. Gente, não tem como fugir da existência de Deus, tá? Não tem como. Aqui só vai ficando mais claro para nós. E o homem não pode nem compreender tudo o que existe. O universo, por exemplo, ele está em expansão, desde quando ele surgiu. Né? Então, uma grande explosão aconteceu e tem momentos que o universo, né, a velocidade da expansão do universo acelera. O homem não consegue entender por quê. A gente não consegue entender por quê. Simples assim. A gente não consegue entender por que as reações químicas do nosso organismo funcionam todas da maneira exata com rendimento 100%
que tem que funcionar. A gente não consegue reproduzir isso. Então existe uma inteligência superior, soberana à do homem. A inteligência de Tiago, Deus... Oi, diga, Eliana. pode falar uma coisa rapidinho? Pode? Mais ou menos dentro do assunto, mas não tanto. Mas você está falando em uma grande explosão, né? Que mudou tudo. Eu não sei se você já viu na Netflix um filme novo sobre os dinossauros. Aí eu estava assistindo hoje e passa lá 235 milhões de anos. Até que no final ele passa lá há 2 milhões de anos atrás, quando os dinossauros reinaram absolutamente por 100 milhões de anos. E aí acabou tudo. E fala que, porque eu achei interessante demais a questão da evolução, né? Fala que os nossos pássaros que caminham lado a lado conosco são originários dos dinossauros, porque tinha dinossauros lá que voava e tudo, né? E daí continua falando que não é só os dinossauros, tudo na Terra evoluía. E aí mostrou, achei muito interessante isso, porque a gente é meio leiga, né, em muitas coisas, uma grande folha falando, a floresta também evolui. E aí os seres que estão na floresta. E uma folha muito cheia de ovos, borboleta, muitos ovos de borboleta, falando que cada um ali tem uma característica diferente, né? E os ovos iam abrindo e eclodindo as borboletas, e falou a questão também da diversidade, porque as plantas também evoluíam, e a planta foi caminhando para a árvore, enroscando e tal, e pareceu as lagartas também comendo as plantinhas. Falando por que se não houvesse assim uma natureza sábia, né? Se não houvesse uma inteligência ali, as lagartas iam comer todas as folhas da floresta, né? Uhum. Só que a própria folha, ela cria, e eu nunca tinha imaginado isso, ela cria um veneno para que as lagartas não as comam, né? Não comem as folhas. Não Então, aí a sabia. própria planta tem um veneno que afasta as lagartas. E tem também a questão de, ela também camufla, tipo, os ovinhos assim da borboleta para enganar as borboletas. Só que nesses ovinhos ali tem um néctar, um doce assim, que atrai as formigas. E as formigas, eu acho que as formigas comem as larvas. Eu só sei que assim, no final eu confundi um pouco, sabe? Eu fiquei assim impressionada de ver como que é a evolução de tudo. A A evolução natureza, de né? A tudo, natureza, ela tá toda tudo. interligada. A Ela gente é muito também, sábia, né, Sô? a gente também Como que pode? não consegue entender tudo. Gente, antes, né, chega o verão, né, o calor ali, as formigas começam, né, a entrar na casa da gente, pegar os alimentos para estocar. Pode Sim, contar que dali 1, 2 meses é onda de frio ou chuva. E elas já sabem o que vai acontecer e estocam o alimento antes. Então, assim, e milhões de anos funcionando assim, né? É um dos argumentos que a lei divina, ela não muda. Milhões de anos funcionando assim. Sobre o filme, Eliana, não assisti, mas me interessei muito. Se depois você maravilhoso. Assiste para você ver. puder Primeiro passar passa o a nome. era dos dinossauros e depois tem um outro que é mais curto, que é A Vida no Universo, um negócio assim. São 2 filmes recentes agora. Mas eu achei assim, interessantíssimo, porque eu falei, meu Deus, como que começa, como que a natureza evolui, né? Isso. Evolui de uma forma assim, surpreendente. A É. gente. Nossa, é bonito demais, viu? Sinceramente. Só trazendo um exemplo aí do dia a dia, né? Meus cachorros aqui, eles têm as trocas de pelo, né? Eles têm as trocas de pelo. Então, eu não assisto mais previsão de tempo, que se eu quiser saber quando vai esfriar, eu fico olhando se vai ter formiga dentro de casa. E os cachorros é o seguinte, 1 mês ali, 2 meses antes, mais ou menos, das ondas de calor intensas, eles começam a cair os pelos. É impressionante, né? Que eu conheço, além do meu Hulk aqui, né? Eu sei de casas que tem 6 irmãos deles, que foram todos para conhecidos. Gente, começou a cair o pelo aqui em casa. Na casa de um tem pouco tempo que começou, vai começar poucos dias depois. Pode anotar. Caiu o pelo, a pelagem deles.
Um mês, alguns dias depois ali, onda de calor. Por quê? Eles são cachorros do clima frio, então para eles conseguirem passar por aquele calor escaldante, isso o veterinário não explicou. Aquele calor escaldante, eles trocam, né, aquela pelagem antiga que vai fazer eles suarem muito, e aí eles estão com o pelo lisinho, baixinho quando chega o calor. Olha só, como, né? Isso é Deus. Isso tudo é Deus. Só pra gente não perder o gancho, aí você falou dos dinossauros, né? Lá no livro Espiritismo, tá, gente? Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz uma partezinha para nós lá falando sobre os dinossauros aí, né? Que a gente não entende até hoje por que que eles não foram para frente, não estão aí até hoje no meio de nós. Tem uma parte lá do livro A Caminho da Luz que é assim: dos ensaios assombrosos. Depois vocês leiam, que Emmanuel fala um pouquinho, tá? Sobre isso. Deixa eu só terminar a leitura aqui, que já está dando nosso tempo. A outra característica, né, gente, da inteligência de Deus é que ela é infinita. Então, se Deus abrange o infinito, a inteligência de Deus tem que ser infinita. Porque se a gente imaginasse, então, ela limitada num ponto qualquer, veja, Deus é o criador de tudo, né? Ele criou tudo. Tudo o quê? Tudo que a gente vê, tudo que a gente nem sabe que existe. Então, isso é o infinito. Tudo foi criado por Deus. Ou seja, para criar uma coisa, tem que conhecer sobre essa coisa. É por isso, então, que a inteligência de Deus ela é infinita, ilimitada. Se a gente imaginar de alguma forma a inteligência de Deus limitada, é porque ela não conseguiria criar alguma das coisas que existem. E aí Deus não seria a causa, né, o criador de tudo. Vejam, vocês entendem como que o raciocínio vai se desenvolvendo quando a gente coloca aqui os atributos da divindade? Uma coisa vai puxando a outra. É o que está escrito aqui, ó. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Se a inteligência de Deus fosse limitada, então, ia ter coisas que Deus não conseguiria fazer e que existem, né? E que, ou seja, vamos pensar, né? Vamos no Gênesis lá, que hoje a gente não vai fazer, né? Se a gente antes imaginava que Deus criou o planeta Terra, né? Que Deus criou o planeta Terra. Aí a gente olhar, e as estrelas, é tudo que a gente conseguia ver. Com o tempo, foi descobrindo que existiam outros planetas, outras coisas e tal. Aí a gente pensar assim, Deus criou só o planeta Terra? Quem criou então os outros planetas, né? Aí, Deus não seria um Deus único, ou não seria o conhecedor de tudo. Por quê? Sim. Imaginaria que outro ser criou aquele outro planeta. Hoje a gente já sabe então de universo, né? O Gênesis, nós vimos lá, fala da criação do universo primeiro, depois da criação do nosso planeta. Então, como Deus é o criador de tudo, ele tem que compreender tudo. A inteligência dele tem que ser infinita. Ela não pode ser limitada. Então, o atributo da divindade que nós trouxemos hoje foi inteligência de Deus. É suprema, soberana e infinita. Beleza, gente? Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos? Aí, pessoal, é aquele mesmo esquema, né? Hoje a gente não fez o Gênesis, mas aprofundamos aqui em vários pontos. O objetivo principal é esse nosso, né? Da gente passar pelo texto. Veja, nós falamos de um item de 7 linhas, mas a gente abrangeu aí outros assuntos que são importantes, né? Que trazem conhecimento e muito mais do que nós, a espiritualidade também dirige o assunto mais para as nossas necessidades, né? Do que para a gente seguir um roteiro aqui e muitas vezes seguir sem rever ou passar por coisas importantes para a nossa evolução. Então não tem problema, tá? A gente volta na semana que vem, planejando, né? Como é planejado aí de fazer 20 minutos da Gênesis, 40 do Gênesis, mas acima de tudo aí atendendo à necessidade, aos esclarecimentos, né, a tudo aí, para a gente ter um estudo, mais do que um estudo corrido, um estudo sólido. Tá bom? Tiago,
Só um minutinho rapidinho. Você falou do pelo do cachorro. Outro dia eu estava podando uma plantinha aqui e ela é venenosa, sabe? Aí eu joguei esse no quintal, mas eu falei assim, posso jogar? As galinhas não comem, Thiago. Não come. Se for alguma coisa, não come. Impressionante, né? Elas olham assim, ó, vai tudo fora. É impressionante. Instinto, né, gente? Por que dá certo? Porque o instinto animal foi Deus que criou, né? O animal não precisa escolher, é um instinto. Então o instinto animal, ele é a lei divina agindo assim diretamente, sem interferência nenhuma. Na nossa vida nós temos o livre-arbítrio, né? Então, além da lei de Deus, tem a escolha nossa. É a gente que vai atrapalhando, fazendo mal. Verdade, verdade. Fazer a nossa prece então, pessoal, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, de termos realizado o nosso estudo abençoado, esclarecedor, que mais do que apenas um estudo possa ser também um motivador para nós conseguirmos melhorar nós mesmos, melhorar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, que nós possamos seguir em frente, compreendendo melhor Deus, vendo Deus de uma maneira mais clara na natureza, no nosso dia a dia, na nossa vida, e buscando a sintonia para que a nossa evolução seja mais tranquila, seja mais proveitosa. Que o Senhor abençoe todos presentes, aqueles que não puderam participar, abençoe também a água que possamos ter deixado para ser fluidificada. E nos dê força e boa vontade, Senhor, para na próxima semana estarmos aqui reunidos novamente. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Até semana que vem, pessoal.